Olá, está iniciando mais uma aula de matemática aqui pelo Conexão Educação. Sou o professor João Batista, professor da Rede Municipal de Granja e de Jijoca de Jericoacoara. Fiquem atentos para a nossa aula de hoje. E hoje, turma, nós iremos estudar operações com números inteiros, conteúdo para alunos do sexto e sétimo ano. O objetivo da nossa aula de hoje é resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números inteiros. Turma, antes de iniciar nossa aula sobre números inteiros, nós iremos dar uma revisada sobre os números naturais. E o que são os números naturais? São todos os números positivos que eu posso formar com os 10 algarismos. Com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Então, com esses 10 algarismos, eu posso fazer infinitos números. E esses infinitos números positivos são os números naturais, que é representado pela letra N. Então, nós temos aqui também desenhado em uma reta os números naturais. Ele se inicia aqui com o 0, vai depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, numa ordem crescente. E essa seta aqui indica que nós temos mais números aqui para a direita, ok? Todos os números naturais ele tem antecessor e o sucessor. Somente o número 0 não tem o antecessor. Os números inteiros. Em nosso dia a dia, nem sempre os números naturais são suficientes para expressar algumas situações. Quando queremos indicar certas temperaturas, saldos bancários, altitudes, entre outros, pode ser necessária a utilização de números menores do que zeros. São chamados números negativos. E os números negativos, junto com os números positivos, ou seja, com os números que são os números naturais, eles formam o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros é representado pela essa letra aqui, a letra Z. E aqui nós temos representado entre chaves os números, alguns números inteiros. Nós temos aqui à direita do zero os números positivos, né? Que à direita do zero nós temos os números naturais, o 0, 1, 2, o 3, o 4. E aqui nós temos 3 pontinhos, reticência, quer dizer que nós temos mais números aqui para a direita. E nós temos o menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, reticência, os 3 pontinhos. Quer dizer que nós temos mais números aqui para a esquerda, os números infinitos, números negativos para a esquerda. Lembrando que o número, quanto maior ele for quando ele é negativo, menor ele vai ser. Por exemplo, o menos 4, ele é menor do que o menos 1. Situações que envolvem números negativos. Medidas de temperatura. Os números negativos também são úteis para representar medidas de temperatura. No Brasil, a escala usada para medi-las é a Celsius, representada por o símbolo aqui, graus Celsius. Nessa escala, as temperaturas são medidas acima e abaixo de zero. Observe que nós temos aqui o zero. Acima ficam os números positivos, temos 10, 20, 30 e 40. E abaixo nós temos os números negativos, menos 10 e menos 20. Nesse caso aqui, essa temperatura está a menos 10 graus Celsius. Altitude. Por exemplo, o pico da Serra Branca tem 1.154 metros. Nos referimos à medida da altitude desse pico, utilizando como referência o nível do mar. Então, essa serra, o pico dessa serra que fica no Ceará, a serra mais alta, né, do Ceará, que tem essa altura, está com um número positivo, né, porque está acima do nível do mar. Mas existe uma região abaixo do nível do mar, que é a Bahia Blanca, na Argentina. Este é o ponto mais baixo do país, estando localizado a 42,0624 metros abaixo do nível do mar, ou seja, está a menos 42 metros, né, um pouco mais do que isso, abaixo do nível do mar. Outro exemplo que podemos observar os números inteiros é no saldo bancário. Na conta bancária, o cliente vê no extrato os créditos e débitos. Quando realizamos um pagamento, a conta fica com saldo negativo, débito, e o valor é descontado do seu saldo. Quando depositamos, o saldo é positivo, crédito, significa que o cliente tem dinheiro disponível no banco. Então, observe aqui que nós temos alguns exemplos. Crédito aqui, ó, R$ 400. E nós temos os valores negativos, estão em vermelho, né?
Você fizer um pagamento aqui, temos vários pagamentos, esses pagamentos são os valores negativos. Os números inteiros na reta numérica. Na reta numérica horizontal, nós temos aqui no centro o número 0 e à direita do 0 vai ficar os números positivos, sempre nessa ordem. Começando depois do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até o infinito. Do lado esquerdo, à esquerda do 0, nós temos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e vai até o menos infinito. Nós podemos também representar os números inteiros numa reta numérica na vertical. Nesse caso aí, no centro fica o 0, acima do 0 ficam os números positivos. Então fica o 1, 2, o 3, o 4, o 5 vai até o infinito. E abaixo do 0 vai ficar os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai até o infinito negativo. Adição e subtração de números inteiros. Observe essa adição. Nós temos 2 positivo mais 3. Nós temos aqui uma reta, e se eu quero somar 2 mais 3, vamos aqui na reta numérica, onde tem um 2 aqui, e eu vou somar mais 3. Observe que quando é positivo, ele vai se deslocar para a direita. Então, eu tenho 2 mais 3. Eu vou contar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, quando eu somo 2 mais 3, vai ser igual a 5. 5 positivo, certo? 5 positivo. Se eu tenho outra conta aí, tenho 3 mais 4. O 3, quando ele não tem nada aqui, ele é positivo. Você já sabe muito bem, né? Quando ele não aparece sinal, é porque ele é positivo. 3 mais 4. Eu estou aqui na reta no número 3. Eu vou somar mais 4. Então, eu vou contar para a direita, se é positivo, vou contar para a direita 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, olha que o resultado é esse. 3 mais 4 vai ser igual a 7. 7 positivo. Não tem sinal, é porque aqui é positivo, certo? Não precisa nem colocar o sinal de mais. Outro exemplo que nós temos aqui, menos 1 e menos 3. Se eu tenho aqui na reta o número menos 1 e eu vou tirar menos 3, observe que menos, eu vou me deslocar para trás, para a esquerda, quantas casas? 1, 2, 3 casas. Vou me deslocar 3 casas, voltando, para a esquerda. E nesse caso vai ser igual a menos 4. Menos 1, menos 3 é igual a menos 4. Se eu tenho menos 4, menos 2, observe que eu estou aqui no menos 4, eu vou me deslocar menos 2 casas. Menos, então, para a esquerda. 1, 2 casas, que vai dar exatamente igual a menos 6. Menos 4 menos 2 vai ser igual a menos 6. O que é que nós podemos observar nestas operações aqui? Parcela com sinais iguais, nós somamos as parcelas e mantemos o sinal. Observe que eu tenho 2 positivo e 3 positivo. Quando eles estão com sinais iguais, você soma. 2 mais 3, 5. E repete sinal. O sinal é positivo, fica positivo. Eu tenho 3 mais 4. 3 mais 4 é igual a 7. Os dois estão positivos, então fica positivo. Eu tenho menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3 você soma, vai dar 4. Repete sinal, é negativo, repete. Menos 4 e menos 2. Observe que os sinais são iguais. Aqui é menos, aqui é menos. Você soma, 4 mais 2 vai ser 6. E repete o sinal negativo. Adição e subtração de números inteiros. Observe outro exemplo. Se eu tenho mais 2 e menos 3. Se eu tenho aqui na reta o número mais 2, ele está aqui. E eu tenho menos 3. No caso, menos 3, ele vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Então, vou voltar a 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai dar menos 1. Mais 2 menos 3 vai ser igual a menos 1. Outro exemplo, se eu tenho menos 3, o menos 3 está bem aqui, ó. Mais 4, se é mais 4, ele vai se deslocar para a direita 4 casas. 1, 2, 3, 4. Parou aqui no 1.
Então, observe que ele vai se deslocar 4 casas, positivo para a direita. Que o resultado vai ser igual a 1. 1 positivo, certo? Porque 1 positivo está aqui na reta, viu? Ó, parou bem aqui no 1. Outro exemplo, eu tenho menos 1 e mais 3. Vamos aqui, o menos 1 e mais 3. Mais 3 ele vai, olha, o 3 está positivo, então ele vai deslocar para a direita 3 casas. 1, 2, 3. Parou aqui no 2. Ou seja, menos 1 mais 3 vai ser igual a 2. Eu tenho menos 4 e mais 2. Menos 4 e mais 2. O mais 2 vai se deslocar, como é positivo, vai ser para a direita. 2 casas. 1, 2. Parei aqui no menos 2. E o que é que eu posso observar aqui, ó, quando os sinais são diferentes? Parcelas com sinais diferentes, nós subtraímos e colocamos o sinal de maior valor absoluto. Nesse caso, observe aqui, 2 e 3. Os sinais são diferentes. Se são diferentes, você vai subtrair. Quanto é 3 menos 2? 1. E quem é o maior valor absoluto? Nesse caso é o 3. Por isso que vai ficar negativo. O 3 é negativo, fica negativo. Quando eu tenho 3 mais 4, observe que os sinais aqui são diferentes. São diferentes, você subtrai. 4 menos 3 vai ser 1. Quem é o maior valor absoluto? O 4. E o 4 é positivo. Por isso que o 1 vai ficar positivo. Eu tenho menos 1 e mais 3. Sinais são diferentes. Que é menos e que é mais. Então, você vai subtrair. 3 menos 1, 2. Quem é o maior valor absoluto? É o 3. Por isso que o 2 vai ficar positivo. Que o 3 está positivo. Eu tenho menos 4 mais 2. Sinais são diferentes. Você vai subtrair. 4 menos 2 vai dar 2. Quem é maior aqui? Qual é o maior valor absoluto? É o 4. E o 4 é negativo. Se o 4 está negativo, então aqui o menos 2, o 2 vai ficar negativo também. Em uma cidade, a temperatura durante o período da tarde foi de 4 graus. Durante a noite, a temperatura baixou 7 graus. Qual foi a temperatura dessa cidade durante a noite? Então, para resolver isso aqui, nós iremos fazer uma subtração. Se a noite era 4 graus e durante a noite a temperatura baixou 7, então é menos 7. Baixou, subtrai. Colocando aqui, nós temos uma reta numérica na vertical e nós temos aqui o primeiro número é o 4, positivo. Então, onde está o 4, eu vou me deslocar quantas casas para baixo? Porque é menos, né? Se está menos, eu vou descer. Se fosse mais, você subiria, né? Ia ser para cima. Como é menos, vamos para baixo. Então, vou deslocar, nesse caso, 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser menos 3. Se nós fôssemos usar a regra do sinal também, dá a mesma coisa, né? Observe aqui, se os sinais são diferentes, você vai subtrair. 7 menos 3, 4. Quem é maior? É o 7, por isso que vai ficar negativo. Então, à noite, a temperatura chegou a menos 3 graus. Exemplo 2. Disputando um torneio de handebol, a equipe da Escola Fundamental Quincas de Oliveira perdeu 2 pontos no primeiro turno e perdeu 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu nesse torneio? Observe que no primeiro turno ele perdeu 2 pontos, não vai ficar negativo. E no segundo turno ele perdeu 4 pontos, então vai ficar menos 4. Fazendo essa operação, vamos usar aqui a reta numérica. O menos 2 ele está bem aqui, né, à esquerda do zero. E nós temos aqui subtraindo por menos 4. Então ele vai se deslocar para a esquerda 4 casas. Então 1, 2, 3, 4. O resultado vai ser igual a menos 6. Nem sempre é preciso usar essa reta numérica aqui, certo? Na verdade, nem é preciso usar. Você, utilizando aquela fórmula que eu expliquei lá no início, que quando os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Então, 2 mais 4, 6. O sinal não é negativo, então fica negativo. Exemplo 3, questão aqui da prova Brasil. Cíntia conduziu um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu os valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de... Então, observe aqui na tabela que nós temos os valores, né? Na primeira
Na primeira vez que ela acionou, foi 17 metros, na segunda menos 8, na terceira mais 13, na quarta mais 4, na quinta menos 22 e na sexta mais 7. Então, são esses valores aqui, certo? Então, nós iremos fazer uma soma e subtração para a gente encontrar o valor que ele quer, a distância entre ela e o carrinho. Uma das melhores formas de você fazer é juntar todos os números positivos, né? Observe que eu tenho o 17, depois eu peguei o 13, depois eu peguei o 4, depois eu peguei o 7. Eles são positivos. E depois eu peguei o menos 22 e o menos 8, que são negativos. Então, quando os sinais são iguais, você junta, né? Que fica melhor de responder. Agora você só soma os que são do sinal positivo, que nesse caso vai dar 41, e você soma os números negativos, né? Porque os sinais são iguais, você soma. 22 com 8 vai dar 30. E os sinais são iguais, você repete. E agora eu tenho 41 menos 30. Quando os sinais são diferentes, você vai subtrair. 41 menos 30 vai ser igual a 11. E vai ficar positivo porque o 41 é o número maior. Então, nesse caso, o maior valor absoluto, 41. Por isso que o sinal é positivo, então 11 vai ficar positivo. Então, a alternativa correta seria a letra B. Multiplicação e divisão de números inteiros. As regras de sinais da multiplicação são as mesmas regras da divisão. Observe os quadros abaixo. Nós temos aqui a multiplicação, né? Na multiplicação, mais com mais vai ser mais, menos com menos vai ser mais com menos é menos e menos com mais é menos. Então, essa regra aqui, vocês têm que aprender, vocês vão precisar muito dela para resolver os problemas de hoje, né? E alguns problemas que vocês irão fazer em algumas provas, em alguns testes por aí. Na divisão, nós temos que sinais, na divisão, sinais mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos e menos com mais é menos. O que é que eu posso concluir com isso daí, né? Tanto na multiplicação como na divisão, sinais iguais, sempre o resultado vai ser positivo, tá? Então, o resultado aqui vai ser positivo. E quando os sinais são diferentes, observe que mais com menos é menos, menos com mais é menos, mais com menos é menos, menos com mais é menos. Então, vai ficar com o sinal negativo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos a tabela, né, com o jogo dos sinais. Temos o primeiro exemplo, 3 vezes 6. Menos 3 vezes menos 6. Né? Observe que multiplicando 3 vezes 6 vai dar 18. E aqui você vai fazer o jogo do sinal. Menos com menos, ó, menos com menos vai ser mais. Sinais iguais fica positivo. Então vai ser mais 18. Se eu tenho mais 2 vezes menos 3, observe que aqui é positivo e aqui é negativo. Positivo e negativo, sinais são diferentes, vai ficar negativo. Então, 2 vezes 3 é 6 e o 6 vai ficar negativo. Eu tenho 1 vezes 4, o 1 é positivo e o 4 também. 1 vezes 4 é 4, sinais iguais, mais com mais vai ser positivo. Eu tenho 5 e 6, né? Multiplicando o 5 positivo vezes o 6 negativo. Multiplicando 5 vezes 6 vai ser 30. Sinais são diferentes, que é mais e que é menos, sinais são diferentes, então vai ficar negativo, menos 30. Outro exemplo, 7 vezes menos 3, observe que o 7 não aparece nada aqui, então ele é positivo, certo? O 7 é positivo. E o 3 é negativo. 7 vezes 3 é 21. E o mais do 7, né, porque não aparece nada aqui, mas é positivo, menos o 3, mais com menos, ó, mais com menos é menos. Então vai ser menos 21. Eu tenho menos 9 vezes 4, positivo. Não aparece nada aqui, então o 4 é positivo. Né? Se você quiser colocar o sinalzinho de mais, você pode até colocar. 9 vezes 4 vai ser 36. E menos com mais vai ser menos. Então, 9 vezes 4, 36. E o sinal vai ficar negativo. 8 vezes 5, não tem sinal aqui, né? Tanto no 8 como no 5, então eles são positivos. 8 vezes 5 é 40. Sinais positivo, fica positivo. E quando está positivo, se você quiser ocultar o sinal de mais, você pode fazer isso, certo? Quando é positivo. Agora nós iremos fazer alguns exemplos envolvendo a divisão.
Aqui nós temos a tabela com o jogo dos sinais e vamos lá, né? Eu tenho 18 dividido por 6. O 18 negativo, menos 18 e menos 6. Nesse caso, você vai dividir 18 por 6, que vai dar 3, né? E os sinais são diferentes, os sinais são iguais, na verdade, que é menos e aqui é menos. Então, menos com menos vai ser mais. Então, a resposta vai dar mais 3. Vamos olhar aqui as outras operações logo, né? Então, aqui vai ser mais 3. Eu tenho 6 dividido por 3. Sinais aqui, ó, é o 6 positivo e o 3 negativo. Os sinais são diferentes. Se são diferentes, vai ficar negativo, né? Que é um mais, menos, vai ficar menos. E você divide, 6 dividido por 3 vai ficar 2. Então, nesse caso, vai ficar menos 2. Eu tenho aqui na divisão 4 mais 4 dividido por 2. Tanto 4 como 2 é positivo. Então, o resultado vai ser positivo. 4 dividido por 2, 2. Positivo. 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 é 5. E os sinais, observe que é diferente. Aqui é mais e aqui é menos. Como o sinal é mais e menos, vai ficar negativo. Então, o resultado vai ser menos 5. 21 dividido por 3. Observe que nós temos uma fração. Fração também é divisão. 21 dividido por 3 vai ser 7. Aqui nós temos menos com menos. Menos com menos, observe que menos com menos vai ficar mais positivo. Então, o resultado vai dar mais 7. Eu tenho menos 36 dividido por 4. Não apareceu nada aqui na frente do 4, então ele é positivo. Então, é mais com menos. Mais com menos vai ser menos. 36 dividido por 4 é 9. E mais com menos é menos, então vai ficar negativo. 40 dividido por 5. Observe que o 40 não tem nada, então é positivo. O 5 também é positivo. 40 dividido por 5, 8. E vai dar 8 positivo, porque os sinais são iguais. Tanto 40 como 5 está positivo. Atividade 1. João participou de um jogo que possui 3 etapas. Na primeira etapa, João ganhou 320 pontos e perdeu 180. Na segunda, ele ganhou 150 e perdeu 240. E na terceira etapa, ele ganhou 210 e perdeu 310. Qual foi a pontuação total de João nessas 3 etapas? Observe que na primeira etapa, João ganhou 320, perdeu 180. Na segunda, ele ganhou 150 e perdeu 240. Na terceira, ele ganhou 210 e perdeu 310. Vamos resolver aqui, usando essas duas primeiras aqui, esses dois primeiros números. 320 menos 180, sinais são diferentes. Então, você vai subtrair. 320 menos 180, 140. Quem é maior aqui? O 320, por isso que vai ficar positivo. Repete o 150, o menos 240, o 210 e o 310 negativo. Agora nós iremos somar esses dois. Sinais iguais você soma, que vai dar 290. E aqui vai ficar menos, repete o menos 240, mais 210, menos 310. 140 mais 150 vai dar 290. E agora nós iremos resolver isso aqui, ó. 290 é positivo, menos 240. Sinais diferentes subtrai e repete o sinal do maior, que é, nesse caso que é o 290. Então vai ficar positivo 50. Repete 210 menos 310. Agora nós iremos somar esses dois, que vai dar 50 mais 210, 260, menos 310. 260 menos, observe que o 260 é positivo, não apareceu nada aqui, então ele tem um sinal positivo. Sinais diferentes, você subtrai, nesse caso vai ser 310 menos 260, que vai dar 50. Quem é maior aqui? O 310, por isso que aqui o 50 vai ficar negativo. Você também pode responder assim, ó. Observe que nós temos os números aqui, e você pode colocar primeiro só os números positivos, depois só os números negativos, e você soma. Você pode somar todos eles, os que são iguais, com sinais iguais. Somando 320 mais 210 mais 150 vai dar 680. E 290 mais 310 mais 180 vai dar 730. Os sinais são iguais, você soma e repete o sinal, menos. Agora eu tenho 680 menos 730. Nesse caso vai dar 50. O 730 é maior, por isso que fica negativo. A alternativa correta é a letra C. Vamos aqui para a questão 2. Observe a expressão 3 menos 10 dividido por 2, dentro do parênteses, menos 10 dividido por 2, mais 7 vezes 2, menos 15. Resolvendo a expressão acima, encontraremos como resposta 4, 6, 8 ou 7.
Temos aqui, né, a mesma expressão, 3 menos, dentro do parênteses, menos 10 dividido por 2, mais 7 vezes 2, menos 15. Sabemos que para resolver uma expressão numérica, primeiro nós iremos resolver o que está dentro do parêntese. Então, observe que eu tenho menos 10 dividido por 2. O 2, quando ele não tem sinal, então o 2 ele é positivo, certo? Então, nós iremos colocar aqui, colocar primeiro o 3, né, menos, e dividir 10 por 2, que vai ser 5. Sinais são diferentes, menos do 10 com mais dos 2, vai ficar negativo. Repete o mais 7 vezes 2, menos 15. Agora, nós iremos resolver as multiplicações. Repete o 3, o menos aqui, o menos 5 dentro do parêntese, mais 7 vezes 2. Multiplicando 7 vezes 2 é 14. Observe que o 7 é positivo, o 2 também é positivo, então vai ficar positivo. Menos 15. Agora, nós iremos resolver aqui o menos com menos do 5, né? Repete o 3 e menos com menos, olha no jogo do sinal, menos com menos vai ser mais. Não tem número aqui, então você tem uma multiplicação, certo? Então, menos com menos, mais. Mais 14, menos 15. Vamos somar esses números aqui, né? Nós temos que 3 com 5 é 8, 8 mais 14, 22. 22 menos 15 vai ser igual a 7. Então, a resposta correta é a letra D, 7. A pirâmide a seguir tem o mesmo segredo. O valor do número que fica no topo da pirâmide é. Então, observe que os números que estão acima vai ser a soma dos dois de baixo aqui. Então, observe que o 4 mais outro número, nesse caso aqui, vai ser igual a mais 12. Então, eu posso dizer que o 12 menos o mais 4 vai ser igual ao valor que eu vou encontrar nesse primeiro caso aqui. Então, vamos lá. Ó. O mais 12 menos o mais 4, nós iremos encontrar o valor, que vai ser 12. O menos com mais é menos. 12 menos 4 vai ser igual a 8. E o 12 é positivo, então o 8 vai ficar positivo também. Então, esse valor aqui vai ser 8. Então, se você somar 4 mais 8, vai ser igual a 12, o valor de cima. Se você pegar esses dois aqui de baixo, o menos 4 e o menos 8, observe que quando pega os dois, não precisa colocar sinal aqui. Se eu colocar o sinal de mais com menos é menos, por isso que eu nem coloquei o sinal. Então, vai ficar menos 8 menos 4, sinais iguais, você soma e repete sinal. Vai ficar menos 12. Então, em cima é menos 12. 8 com 4, 12. Sinais são iguais, repete. O outro que nós iremos encontrar, menos 4. Quando eu pego o de cima com o de baixo, eu vou subtrair. Então, ó, menos 4 menos o menos 4, menos com menos, sinais iguais, repete menos 4, menos com menos, mais. Então, menos 4 mais 4 é 0. Ou seja, esse valor aqui vai ser 0. E se eu somar o 0 mais 4, que é esse aqui mais esse, vai ser igual a 4 positivo, certo? Somar 0 mais 4 vai ser igual a 4, o valor de cima. Agora, somando o de cima aqui, menos 12 menos 4, somando 12 com 4, sinais são iguais, você soma, vai dar 16, e menos com menos, ou sinais são iguais, você repete, vai ficar menos 16, certo? Aqui nós não temos multiplicação, nós temos adição ou subtração, então nós iremos somar e repetir o sinal. Nesse outro exemplo, nós temos 4 mais 12, que vai dar 16, 4 mais 12, 16, sinais são iguais, você repete, vai ficar 16 positivo. E aqui eu tenho menos 4 mais 4. Esse 2 aqui, ó, menos 4 mais 4 vai ser 0. E somando aí em cima, menos 16 mais 0, nós vamos somar aqui, o 0 é positivo, menos 16 mais 0, vai dar 16, né? Sinais, o maior número é o 16, então vai ficar negativo. E o outro caso aqui, eu tenho 0 mais 16, 0 mais 16 é 16, positivo. E eu tenho em cima, menos 16 mais 16. Menos 16 mais 16, sinais são diferentes, você subtrai, 16 menos 16 é 0. Então, o valor de cima aqui, o topo da pirâmide vai ser igual a 0. Turma, infelizmente terminou a nossa aula. Fique com Deus e até mais.